Gravando aqui mais um vídeo para vocês. Vou tentar fazer direto, sem corte, sem edição, abrindo aqui só a tela do computador e o microfone. Se vocês me desculpem se eu escrever alguma palavra errada ou se eu pronunciar alguma coisa errada, mas a ideia é a gente abordar um assunto aqui e conforme as ideias forem aparecendo, a gente vai gravando. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as minhas experiências com o dinheiro, desde a minha época de adolescente até uma certa idade. Como se fosse, na verdade, uma anamnese, né? Eu fiz uma linha do tempo e fui pontuando alguns momentos específicos que esse contato, essa minha relação com o dinheiro trouxe algum aprendizado para mim. Seja uma experiência positiva ou uma experiência negativa. Até convido vocês, para quem não assistiu, procurar esse vídeo no canal. É um vídeo sobre dívidas. Eu relato alguns momentos pessoais e experiências próprias, né, vivida por mim, que me ajudaram nessa minha caminhada de educação financeira. E quando eu gravei esse vídeo, me veio na cabeça aqui falar um pouco sobre esse assunto de pessoas que eu acompanhei, que eu segui nesse meu início da educação financeira, né? Isso faz um tempo, ele foi aí no ano de 2007, 2008, onde eu procurei mais esse assunto. Na época não tinha tanta gente que falava sobre educação financeira, investimentos na internet. Então, os poucos que tinha ali, eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, fiz alguns cursos, logicamente, adquiri alguns materiais e teve uma grande relevância aí nessa minha jornada. Então eu quero trazer isso para vocês, certo? E também o objetivo desse vídeo é porque eu tenho notado, tenho percebido que assim, existem muitos canais no YouTube relacionados à educação financeira e a investimento. E percebo também que tem assim muita groselha sendo falado, né? Tem muita gente que vem falando coisa aí que até Deus duvida. Não sei como é que a pessoa tem coragem de ficar falando isso, divulgando tanta informação errada, né? Infelizmente. E eu quero trazer esse cuidado. Eu penso assim que dentro desse contexto da educação financeira, nessa jornada que você está vivendo ou aprendendo, imerso, eu acho que vale muito a pena você tomar cuidado com quem você segue, com o que você escuta. E eu tive muita felicidade de ter seguido algumas pessoas que me colocaram num caminho bacana. Não vou dizer que eu faço tudo o que eu aprendi. Eu penso também que a gente tem que ter assim muito discernimento das coisas que a gente ouve para avaliar se realmente faz sentido na vida da gente ou não. Então não é porque também você segue alguém que você tem que seguir fielmente aquilo que a pessoa está te ensinando. Eu acho que cabe o bom senso sempre em qualquer etapa de aprendizado ou qualquer pessoa que você ouve, né? Você tem que ter esse discernimento, essa maturidade para você encontrar o seu próprio caminho. Eu acho que esse é o grande segredo. Nem tudo que você vai fazer, você tem ali a base, mas o caminho mesmo é você que faz. Então eu posso dizer assim que eu me encontrei dentro da educação financeira, dentro dos investimentos, mas logicamente que eu não posso deixar de lado as pessoas que contribuíram comigo. Então eu lembro que assim, onde despertou a minha curiosidade em relação a investimentos, por exemplo, foi uma vez que eu estava voltando da faculdade, eu estudava numa cidade e morava em outra. Então, na volta, eu conversando com um amigo lá, a viagem durava mais ou menos em torno de 1 hora, até eu chegar na minha cidade, né? Então, eu viajando ali, sentei com um amigo, a gente começou a conversar e trocando ideias sobre algumas coisas. Eu lembro que a gente estava falando sobre ganhar dinheiro, sobre investimento, essas coisas, e eu lembro que esse amigo meu me falou que o irmão dele investia em ações da Petrobras. E aquilo lá parece que assim despertou em mim alguma coisa, e eu fiquei muito curioso sobre aquilo. E assim que eu cheguei em casa, eu já entrei na internet, comecei a procurar, comecei a fuçar, queria entender mais como é que fazia para poder comprar ações, para poder investir, e aquilo me deixou muito curioso. Então, eu lembro que a primeira pessoa assim que eu me deparei quando eu peguei e procurei sobre investimentos naquela época, tô falando aí lá em 2008, 2009 mais ou menos, foi o Stormer.
Ele é uma pessoa muito conhecida, né? Principalmente agora nos últimos anos. Eu, o canal dele, as visualizações que ele tem é muito, muito grande, né? Tem bastante visualização. Mas eu conheço ele aí de longa data. Na verdade, não só o Stormer, tá? Eu posso dizer para vocês assim que a Leandro Stormer, né? A LS, né? Como é, é chamado, né? O Leandro e o Stormer, na verdade. Eu segui eles por muito tempo mesmo. E assim, logicamente que a gente se identifica mais com o Stormer, né? Porque ele é um showman. O cara é muito, assim, ele prende muita atenção da gente, ele fala de uma maneira assim bem extrovertida, ele é polêmico também, né? Até pelo nome dele, pelo apelido, melhor dizendo. Então foi a primeira pessoa que eu tive contato foi com a LS, Leandro Stormer, há um bom tempo atrás. E eu comecei a consumir tudo que eles tinham lá. Só que assim, hoje eles são voltados muito para trade, né? Mas na época eu tive muitos aprendizados com o Storm. Eu lembro que na ocasião, eu não sei como que tá agora, né? Não sei como que é agora. Mas eu lembro que o Stormer falava muito a respeito de a gente poupar, né? Todo mês. Isso ele falava. Ele falava muito nessa ocasião, quando eu comecei a seguir. Ele falava dessa importância de você guardar dinheiro todo mês, de você gastar menos do que você ganha, de você ter uma economia, de você fazer uma avaliação dos seus gastos, né? Ele falava, eu lembro que ele dava um exemplo, não sei se ele usa isso ainda, mas ele falava assim não lembro se era um funcionário lá da empresa, se era alguém que ele conhecia, mas ele falava assim que o rapaz, o jovem, alugou, ele participava de um clube e esse clube consumia muito um valor mensal dele. Né? Então ele questionava se realmente aquilo fazia sentido ou não para aquele jovem. Alguma coisa parecida com isso. Então ele tinha essa abordagem, né? Essa abordagem assim do comprometimento e de criar essa consciência nas pessoas que seguiam ele naquela ocasião, a respeito da educação financeira mais purista, né? De você guardar dinheiro, de você economizar, de você avaliar as coisas que você tinha e de você realmente fazer investimento. Ele falava da importância de você fazer investimento e de você aproveitar o quê? Aproveitar o tempo, né? Porque o mais importante de tudo em um investimento é o tempo, né? Então ele falava disso, ó, aproveita, começa cedo, guarda todo mês, invista seu dinheiro. Então eu criei essa consciência e essa importância de investir e investir todo mês. Então eu posso dizer para você que essa filosofia, esse conceito, né, de investimento, aproveitar o tempo e o mês, eu posso dizer que eu aprendi com o Storm. Há um bom tempo atrás, como eu falei. Porém, o Stormer, ele tem esse lado da especulação, né, de você fazer, de você ser trader, né? Então ele pregava muito isso. Ele hoje praticamente eu não sigo mais ele, né? Mas ele falava muito disso. Ele tinha os cursos dele falando sobre isso e tal. Então ele incentivava muito e o perfil praticamente dele, além dele falar sobre a educação financeira e sobre investimento um pouco mais puro, ele também tinha todo esse viés voltado para você fazer o trade, né? Então esse lado dele me incomodava um pouco, para ser bem sincero para você, porque assim eu percebi que eu não tinha esse perfil, que eu não via muito futuro nisso, que assim, por mais que eu tentei fazer, lógico, eu fiz em alguns anos, eu operei na bolsa em alguns momentos, fiz os cursos da Leandro Stormer e tal, mas eu comecei a entender que aquilo lá não era para mim, que aquilo ali não fazia muito sentido, né? Que operar na bolsa não era muito ali para mim. E quando eu comecei a entender isso, que isso não fazia muito sentido e que não era esse viés que eu queria e tal, por acaso, né? Logicamente, até que o YouTube vai sugerindo isso pra gente,
eu conheci uma segunda pessoa que também foi muito importante na minha vida, que foi o Baster, né? Eu posso dizer para você que o Baster, ele complementou aquilo que faltava na minha vida como educação financeira, né? Apesar que ele não fala só de educação financeira propriamente dita, né? Ele tem a filosofia dele é um pouquinho mais aberta, assim. Ele prioriza outras coisas. Ele não é só dinheiro que ele fala, mas aqui eu vou focar só nisso, tá? Não quero assim entrar nesse conceito da filosofia dele. Mas o Baster, ele não trabalha assim, ele não foca nesse quesito de você operar na bolsa, né? Tanto é que ele é avesso a isso, ele critica muito essa opção, ele acha que isso daí é cemitério de malandro, né? Vamos dizer assim. Ele acha que ele prega e ele fala e que a grande maioria, quase 99% das pessoas não tem sucesso nesse detalhe de operar na bolsa e que isso aí não deve ser feito. Então, assim, para mim fez muito sentido, porque eu já vim desse viés, né? Eu já tinha esse viés de que operar na bolsa não fazia sentido para mim, isso daí para mim não serve. E ele tem esse detalhe que a bolsa de valores é mais a longo prazo, né? Que é o famoso buy and hold, né? Você acumula ações no longo prazo e todo o efeito que o buy and hold tem sobre isso. Logicamente que pode ser questionado, tem pessoas que aceitam essa versão, tem pessoa que não gosta, tem pessoa que critica, tem pessoa que aceita. Enfim, para mim fez muito sentido. Eu acho que ações, para mim, realmente é pensando no longo prazo. Né? E outra coisa, ele fala também dentro dessa filosofia dele, né? Que você não vende, né? Você compra ações, né? Você compra as ações e não vende mesmo se a empresa, por exemplo, perder valor. E eu gosto disso. Eu tenho esse viés de acumular, vamos dizer assim. Então, se naquele momento, em algum momento, eu comprei uma ação e de repente aquela ação, por algum motivo, ela está perdendo o valor em si, então por que eu vou desfazer dela? Por que eu vou vender ela? Então, assim, as coisas que o Buster foi pregando, foi falando, a filosofia dele, praticamente completou o que o Stormer tinha me ensinado lá, fez muito mais sentido para mim, né? E outra coisa importante, o Buster foca muito o quê? Na família, é, no estudo, na parte assim da saúde, né? Não só na questão do investimento em si. Então ele mostra pra gente que o mais importante que a gente tem na vida é o quê? É o nosso tempo, né? Mas não tempo para a gente poder ficar gastando nosso tempo em tentando saber qual a empresa é a melhor, assim, no sentido de você fazer uma operação na bolsa, eu vou comprar uma ação por 5 para depois vender por 10. Ele demonstra isso, que isso é muito desgastante emocionalmente, essa ideia de que a gente consegue ganhar dinheiro da bolsa fazendo, especulando, por exemplo, né, operações, ela é muito danosa para a nossa saúde, né? Então, como eu já tinha vivenciado isso quando eu segui ali a Leandro Storm e o Stormer também, né? Eu realmente isso fez sentido para mim, porque eu falei assim, não, eu não vou ficar perdendo meu tempo analisando a empresa, todo dia abrindo gráfico e olhando aquela pressão danada, compra e vende, um desgaste tremendo. Então eu não vou ficar fazendo isso. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero focar no quê? Principalmente na minha família, né? Principalmente eu quero focar na minha família, no meu desenvolvimento pessoal e, logicamente, que não adianta nada a gente ter dinheiro e não ter saúde, né? Então isso fez muito sentido para mim. Então eu posso dizer para você que hoje a pessoa que complementou essa minha filosofia, esse meu jeito de ver a educação financeira e de ver investimentos, com certeza foi o Baster, tá? Eu sigo ele, sou assinante do site, tem muita coisa que eu vejo, assisto, estudo lá. E para mim, eu posso dizer para vocês que ele me completou. Ele é uma pessoa muito honesta, ele é uma pessoa muito sincera, ele é uma pessoa assim que
não ilude ninguém, não faz propaganda enganosa, nada disso. Então, assim, eu me identifiquei demais com ele. Logicamente que eu não sigo 100% das coisas que ele fala, né? Igual eu como falei no começo aqui do vídeo. Eu acho que a gente tem que ter maturidade e tem que analisar realmente aquilo que faz sentido pra gente. Não é porque a gente vê, às vezes a gente vê o Stormer ou o Buster ou quem quer que seja como um guru financeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Se alguém quiser prever alguma coisa pra você ou indicar alguma coisa pra você, você sai correndo. Então, assim, eu fui por esse viés. Eu não sigo indicação de ninguém. Eu invisto por minha conta e risco. Então, quais são os princípios que eu sigo hoje? No longo prazo, muita diversificação, né? Que é muita diversificação, que é uma dos pilares do Baster, né? É... E no longo prazo. E não fico gastando meu tempo analisando, vendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então foi esse caminho que eu trilhei. Logicamente que eu não quero dizer para vocês aqui que um é melhor do que o outro, tá? Eu acho que o que eu quero mostrar para vocês aqui é o conceito. Não existe guru, não existe guru. Se você estiver procurando algum guru financeiro, você você tá se enganando, tá? Não existe. Não existe isso. Confesso que em algum momento da minha vida eu achei que pudesse existir alguém que tivesse o dom de prever é, o futuro. Em algum momento eu achei que o Storm era o cara que pudesse prever qual ação realmente ia subir. Eu acreditei nisso e vi que não é bem assim. Em algum momento também eu acreditei que o Buster era a única pessoa que realmente tinha conhecimento da educação financeira e que eu precisava seguir ele a qualquer custo. E também fui criando a minha identidade e fui vendo que as coisas não eram bem assim. Então tira esse viés da cabeça de vocês que vai existir algum guru financeiro que vai falar para você do futuro o que realmente você precisa fazer. Não é isso. Eu acho que a gente tem que se espelhar, analisar, porque assim, uma das coisas que essas duas pessoas têm é tempo, né? Os caras têm tempo, têm vivência. Então, assim, eles têm muita coisa boa para ensinar pra gente. Justamente porque os caras são muito vividos. Cara, eu admiro o Buster demais. O cara é muito sábio. Só vocês veem aí uma live dele, ele respondendo o pessoal dá cada pedrada nele, o cara, assim, com a maior maestria do mundo, vai lá e responde. E eu me identifiquei com isso. O Stormer também tem o lado dele aí, que eu acompanhei há muito tempo. Hoje eu não sigo mais, não acompanho mais ele, mas fez sentido pra mim. Mas voltando, né? Voltando é isso que eu quis dizer pra vocês. Não acredite em nenhum guru financeiro. Vocês precisam ter a sua identidade, vocês precisam avaliar o que realmente faz sentido pra vocês ou não. As filosofias são um pouco parecidas às vezes, né? Mas tem muita gente ensinando coisa errada, coisa que não faz sentido, coisa que faz as pessoas perderem dinheiro, fica incentivando determinados caminhos financeiros aí que é totalmente enganoso. E então eu aconselho vocês a terem muito cuidado nessa avaliação que vocês fazem, tá? Então eu só estou dizendo para vocês aqui duas pessoas que eu segui, que fez parte da minha vida aí, na minha formação financeira. E graças a Deus posso dizer para vocês que eu fui muito bem amparado aí, né, pelas coisas que eu estudei, pelas coisas que eu aprendi. Numa fase o Stormer fez mais sentido e agora nessa segunda etapa o Buster faz mais sentido. Não quero avaliar quem que é melhor, quem que é pior, não é esse o objetivo do vídeo, mas o objetivo do vídeo é simplesmente chamar a atenção para vocês de quem que vocês estão olhando, quem que vocês estão seguindo e o que vocês estão realmente buscando, tá? Finalizo dizendo, não existe nenhum guru financeiro, ninguém vai prever nada no futuro e ninguém sabe de nada o que vai acontecer. Então tome muito cuidado com isso. As informações, tem muita coisa na internet. Cuidado em às vezes pagar um curso caro para isso, para ter informação. Eu penso que não tem essa necessidade. Eu acho que dá para aprender muito com a vivência, com a experiência ao longo do tempo e avaliando realmente
o que é mais interessante para vocês ou não, tá? Então esse aqui foi só um vídeo só para chamar a atenção de vocês em relação a isso. Qualquer dúvida vocês colocam no comentário, qualquer sugestão também. E vamos que vamos. Tem muito mais, tem bastante vídeo bacana aí porque eu quero gravar para vocês das minhas experiências financeiras aí, dessa minha caminhada como investidor, como aprendiz. Não quero deixar ninguém assim, não quero que seja vídeos que dê alguma tendência para ninguém, algum viés para ninguém. É só para poder contar algumas coisas que eu vivi e também chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu venho vendo, que eu estou vendo na internet, que tem que tomar muito cuidado. E vamos ver o que acontece nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, até mais, se Deus quiser.